É, meu povo, depois do Lula fazer o povo brasileiro pagar imposto de renda, até mesmo quem recebe menos de um salário mínimo e meio, agora o Lula disse que não vai aumentar o salário mínimo para além desses 1.302 que já haviam sido previamente estabelecidos para esse ano. Ele havia prometido aí R$ 1.320 de salário mínimo, um aumento de R$ 18 em relação ao que está vigendo desde o 1º de janeiro. Parece que isso aí vai ficar para a próxima. Diz ele aqui 1º de maio, talvez até 1º de maio eles façam alguma revisão nesse sentido. Vamos ver se é possível para o governo aumentar o salário mínimo e fazer aqui, claro, como não poderia deixar de ser também, uma análise libertária a respeito do salário mínimo e de como ele é prejudicial para a economia como um todo. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição deste vídeo também. Vamos dar uma olhada aqui, então, nessa notícia que saiu aqui no dia 18 de janeiro, quarta-feira, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, quarta-feira à noite. Hoje, então, nesse dia 18, Lula, pela primeira vez em seu mandato, se encontrou aí com seus grandes apoiadores, né? As lideranças sindicais aí foram lá, esse bando de pelegos aqui, no Palácio do Planalto, foram recebidos pelo Lula. Aquele pessoal, sabe, que não faz nada, não produz nada de interessante, de relevante para a sociedade, vive apenas de parasitar os trabalhadores. Então, o Lula recebeu essa gentalha aí lá no Palácio do Planalto. E aí ele aproveitou a situação ali, o momento, o contexto, para falar a respeito do salário mínimo. Ele havia dito que aumentaria o salário mínimo para 1.320, havia sinalizado isso, a equipe dele como um todo havia sinalizado também. É claro que durante a campanha presidencial fala-se qualquer coisa, qualquer tipo de bobagem para garantir uma eleição, mas então agora que a coisa se tornou real, o Lula foi eleito, o governo dele está revendo, fazendo as contas novamente e, por óbvio, um governo com essa quantidade de ministérios aí, querendo dar todo tipo de benefício, querendo mandar dinheiro lá para a Argentina, para a Venezuela, para Cuba, claro que não vai sobrar dinheiro para o governo dar um aumento do salário mínimo, porque para o governo seria muito fácil fazer isso, né? Colocar o aumento que ele quisesse aí, se ele não tivesse também que arcar com uma parte dessa conta. Por quê? Porque uma série de benefícios previdenciários são pagos com base no salário mínimo, ou são pagos nesse valor do salário mínimo, ou são por ele reajustados, né? Parece aqui que a cada R$ 1 de salário mínimo que é aumentado pelo governo, aumenta-se aí quase 400 milhões de reais. Então não dá para ficar brincando com isso aí, com um orçamento extremamente apertado que o governo do PT dispõe atualmente. Lembrando que o PT quer sempre ter mais dinheiro, né? Então travar esse orçamento aí seria ainda pior para eles. E aí, qual que foi a desculpa para o Lula em relação a essa questão aqui? Ele assinou um despacho aqui determinando a criação de uma proposta aí pelos ministérios dele, você sabe, ele tem quase 40 ministros, né, para instituir a nova política de valorização do salário mínimo. Então ele está muito preocupado com isso, está querendo valorizar o salário mínimo, dar ganho real para o salário mínimo para os trabalhadores brasileiros. Então ele vai formar aí um grupinho dos seus ministros para debater o tema, discutir essas possibilidades. Vão participar os ministros do Trabalho, Fazenda, Previdência, Desenvolvimento e Casa Civil e provavelmente alguns outros também, e eles deverão apresentar isso aqui em até 45 dias, prazo que pode ser prorrogado por mais 45 dias depois. Então vamos colocar aí, daqui a 3 meses eles terão que informar isso para o Lula. Ou seja, estamos falando aí do final de abril, que é quando esse grupo supostamente vai entregar o seu trabalho com uma proposta aí de valorização do salário mínimo para ser adotada pelo governo do Lula a partir de então, de acordo com o que ele está dizendo aqui. Nunca confie em promessas do Lula, porque ele é mestre em quebrá-las. E aí ele empurrou a responsabilidade para essa galera aí. Ele falou que atualmente o salário mínimo é 1.302, é que tá vigente agora, e ele pode ser revisado até o dia 1º de maio, que é dia do trabalho, né? Mas o valor dependerá do debate do grupo de trabalho, que é aquela turma lá de ministros que vão debater a respeito desse tema aqui. Aliás, quem falou isso aqui foi o ministro do Trabalho, né? O Luiz Marinho. E aí o Lula deu a desculpa dele lá, falou que em 2024 vai. Em 2024 vamos fazer tudo que a gente quer, a gente vai ter o nosso orçamento, estamos trabalhando com o orçamento do governo anterior, por isso que a gente não tá fazendo nada, né? E aí ele disse que eu
tenho certeza de que vou cumprir todas as promessas de minha campanha. Olha que coisa, vê se dá para acreditar numa promessa dessas aqui, numa afirmação dessas, né? Praticamente tirando o corpo da história. E aí parece que no orçamento que o Lula sancionou, o orçamento de 2023, foi reservado aí um valor de quase 7 bilhões de reais para dar esse reajuste do salário mínimo aqui para 1.320, né? Só que parece aqui, de acordo com análises do governo Lula, que esse valor seria insuficiente para pagar o aumento dos benefícios previdenciários, que é como eu falei, o governo tem essa responsabilidade aí de pagar diversos benefícios previdenciários, né, benefícios do INSS, aposentadorias, pensões, auxílio-doença, salário maternidade, enfim, com base no valor do salário mínimo. Algumas pessoas, grande parte das pessoas, dos pensionistas, dos beneficiários do INSS, recebem um salário mínimo, mas tem muita gente que recebe mais e isso aí também é ajustado de acordo com a variação do salário mínimo. Toda essa cesta aí de gastos é reajustado dessa forma. Então, aparentemente, o gasto com a Previdência Social por parte do governo é muito maior do que havia sido originalmente previsto e o senhor Fernando Haddad dá a explicação, o motivo pelo qual isso aconteceu. Olha só, esse recurso do orçamento foi consumido pelo andar da fila do INSS, porque a partir do início do processo eleitoral, por razão que não tem nada a ver com respeito à Constituição, a fila começou a andar porque o governo estava desesperado por voto. Ou seja, ele quis dizer aqui que o Bolsonaro pediu para o INSS andar mais depressa com a concessão de benefícios previdenciários por questões eleitorais. Agora, nem vou entrar nesse mérito se ele fez isso mesmo ou não, mas desde quando a fila do INSS andar é algo ruim? Por que o Fernando Haddad está reclamando disso? Então, o problema do salário mínimo não poder ser aumentado mais é porque um monte de gente foi aposentado mais cedo do que deveria ser, era para eles tomar um chá de cadeira e esperar 6 meses, 1 ano e acabaram sendo aposentados em 1 semana, alguns dias, porque de fato eu faço muitos pedidos de benefícios previdenciários por causa do meu trabalho e tudo mais, e nos anos aí do governo Bolsonaro a coisa andou muito mais depressa de fato. Eu vi pedidos de salário maternidade serem concedidos aí com meia hora, aposentadorias serem concedidas no mesmo dia, porque a informação está muito mais centralizada, está muito mais organizada, então esses dados todos se cruzam lá. Se a pessoa tem direito ao benefício, o INSS vai lá e concede de uma vez. Então parece que o senhor Fernando Haddad está lamentando isso. Talvez, na opinião dele aqui, a forma do governo encontrar o orçamento que ele queria seria se os velhinhos ficassem mais tempo na fila do INSS esperando o seu benefício, tomassem um chá de cadeira aí, 6 meses, 1 ano, 2 anos, para se aposentar finalmente, né? Então talvez seja isso que ele entenda como algo bom para o país, que a fila do INSS fique travada, porque foi o que ele falou aqui, reclamando que a fila andou muito depressa. Então o governo teria que gastar esse ano 7 bilhões de reais para aumentar o salário mínimo, e aí provavelmente isso que seria algo difícil de ser feito. Pois bem, conforme eu falei, o povo das centrais sindicais estava lá batendo aquele papinho camarada com o Lula, a gente conhece bem, parasitas se atraem, não é? Parasitas políticos e parasitas sindicais, e é claro que esse pessoal foi todo para lá para ficar conversando sobre o que? Imposto sindical, sobre a volta do imposto sindical. É bem provável, pelo que eu li aqui, que eles não retomem como era antigamente, a forma como era feita antigamente, mas eles vão criar outro subterfúgio para arrancar dinheiro dos trabalhadores, porque se o trabalhador quisesse pagar, ele continuaria pagando. Se ele parou de pagar é porque ele não queria, não via vantagem nisso aí. Então, os sindicatos que nada produzem de útil para a sociedade precisam da ajudinha do governo Lula para voltar a assaltar a carteira dos trabalhadores brasileiros. Certamente foi para isso que eles foram lá em Brasília. Começou o ano, já começaram aí a sua tentativa maquiavélica de reaver os valores que eles deixaram de receber lá atrás na reforma trabalhista. Um bando de pelegos, um bando de parasitas, é isso que eles são. Mas qual é o posicionamento libertário a respeito do salário mínimo? Do ponto de vista ético, é um absurdo você proibir pessoas de trabalhar por determinado valor e proibir pessoas de contratar também o trabalho de outros por determinado valor, ou seja, abaixo do mínimo que é estabelecido pela lei. Menos de R$ 1.302 ninguém pode pagar nesse país, ninguém pode ser contratado por esse valor, o que é um completo absurdo, né? Ninguém pode ser impedido pelo governo de fazer isso. Cada um sugere o salário que quer, cada um aceita trabalhar pelo salário que quer, o mercado decide o salário das pessoas, isso aí, como qualquer outro produto fornecido no mercado, o trabalho nada mais é do que um serviço que o trabalhador fornece ao mercado, isso é decidido pela lei da oferta e da demanda, e nada além disso, nenhuma canetada estatal vai mudar esse fato. Então isso do ponto de vista ético é completamente equivocado, é um absurdo total o governo proibir pessoas
de trabalhar por menos do que esse valor aqui, proibir pessoas de ofertar vagas de emprego por menos de R$ 1.302 por mês. Isso aí não tem lugar na ética libertária. Agora, do ponto de vista utilitário, o que o salário mínimo faz é tirar do mercado profissionais menos qualificados, tais como pessoas que acabaram de sair da escola, né, jovens, adolescentes que não têm experiência profissional, não têm uma formação acadêmica, não estão totalmente crus para o mercado de trabalho. A melhor forma deles entrarem, conseguirem alguma experiência, seria ganhando pouco, recebendo um salário baixo, porque isso aí incentivaria os empregadores a dar vaga de emprego para esse pessoal que não tem muita experiência. E aí eles conseguiriam uma experiência ali naquele emprego, que seria algo transitório apenas. Qualquer grana para um adolescente aí tá valendo também, pô, não precisa ser esse valor aqui para o adolescente ficar feliz recebendo um dinheirinho. O primeiro cara que sai do ensino médio aí, ou tá até às vezes estudando ainda com 16, 17 anos, pô, isso aqui, qualquer grana que ele conseguir ganhar já é alguma coisa. Pelo menos na minha época eu pensava dessa forma, né? E aí ele consegue uma experiência e pode pleitear um cargo melhor em outro lugar depois, ganhando um salário mais interessante. É assim que funciona, você vai adquirindo experiência ao longo do tempo. E isso também prejudica pessoas que são pouco qualificadas, né? Analfabetos, pessoas aí que têm pouca escolaridade, não conseguiram se desenvolver profissionalmente, se capacitar profissionalmente, têm dificuldade para isso. A melhor alternativa para essas pessoas seria receber menos, receber um salário menor para conseguir se manter no mercado de trabalho. Infelizmente, se a produtividade delas for menor do que o salário mínimo, elas vão ficar sem emprego, vão ficar desempregadas. E, na verdade, o salário mínimo real, que nenhum governo pode mudar, que nenhum governo pode alterar, é R$0, que é o salário de quem não tem emprego, de quem não consegue uma colocação no mercado de trabalho. Político nenhum pode alterar isso aí. Mas então, o que você achou de mais essa promessa de campanha que o Lula não vai cumprir, provavelmente engalobando a opinião pública aqui, empurrando o problema lá para o mês de maio? Colabore com o nosso debate, deixe aí embaixo o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.